Galera do bem, amigos e amigas, vocês estão bem? Prazer estar aqui mais uma vez para continuarmos o estudo do capítulo 11 do livro do Apocalipse. Sem mais delongas, vamos ao verso 3. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. No Antigo Testamento, a lei de Moisés exigia que duas testemunhas validassem questões referentes à religião judaica. Da mesma forma, Deus enviará duas testemunhas para profetizar e validar o pecado e a blasfêmia do mundo durante o período da tribulação. Não se sabe ao certo a identidade destas testemunhas, mas grande parte dos estudiosos, e eu me incluo entre eles, dizem que pelo menos uma delas é conhecida: o profeta Elias. E nós temos uma razão para isso, tá? No Antigo Testamento está escrito assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Malaquias falou isso no capítulo 4, verso 5. Neste momento, Elias está no céu. Lembram-se que Elias não morreu? Elias foi transladado num carro de fogo, foi levado para o céu num carro de fogo. E Eliseu foi seu sucessor, né? Então, neste momento, Elias está no céu, mas ele voltará à terra no período da grande tribulação. Elias e a segunda testemunha, que nós não podemos precisar quem exatamente será, ficarão aqui e profetizarão por 1260 dias, exatos 3 anos e meio, a primeira parte da grande tribulação. Tribulação, primeira parte. Grande tribulação, segunda parte. 3 anos e meio, mas 3 anos e meio, cumpre-se a 70ª semana de Daniel. Uma semana de anos, diga-se de passagem. Então, estamos tratando de 7 anos de tribulação. Exatos 7 anos como esses últimos. Se você contar de 1º de janeiro de 2012 até 2019, né? 7 anos inteiros. E não vai ser fácil, não. Para quem passar por este problema, por este momento do mundo, olha, vou contar para vocês uma coisa. Pandemia do coronavírus não é nada perto do que aguarda este mundo em breves dias. Mas vamos lá. Os especialistas concordam que será na primeira parte da tribulação, como eu já acabei de dizer. É interessante observar que as duas testemunhas usarão pano de saco. Mas esse tipo de veste, embora pareça estranho para nós, pode ser explicado no Antigo Testamento também. Os profetas do Antigo Testamento usavam panos de saco quando estavam ministrando às pessoas profundamente envolvidas em pecado. Pano de saco também são usados como traje de luto.
Muito provavelmente os judeus do período da tribulação sofrerão por seus pecados e por seu relacionamento com Deus. Faz muito sentido que eles estarão em luto, né? A maioria das pessoas quer saber quem serão as duas testemunhas. Você já se questionou isso? Você já questionou alguém sobre isso? Algumas pessoas dizem que são Elias e Enoque, porque Enoque também não morreu. Lembram lá no início da Bíblia, andou Enoque com Deus 300 anos e não se achou mais porque Deus o tomou para si. Por conta disso, alguns acreditam que Enoque será a segunda testemunha. Há quem diga também que será João Batista, só que João Batista morreu, diferentemente de Elias e Enoque, que não morreram. Então, se eu puder dar minha opinião, eu diria, muito embora a Bíblia não nos dá margem para isso, eu diria que serão Elias e Enoque. Há ainda quem diga que um deles será Moisés. Eu acredito que serão judeus, isso é fato. Mas ninguém sabe exatamente. Isso nós estamos apenas conjecturando, tá bom? É possível que Deus não nos diga por não ser importante. Ok? Prestem atenção. Atualmente, líderes de um grupo judeu chamado Fiéis do Monte, do Templo e da Terra de Israel vestem panos de saco e cinzas em dias festivos e desfiles judaicos até o monte do templo para adorarem a Deus. O sinédrio judaico voltou à vida. Você já sabia disso? O sinédrio já foi reconstituído. E os estudiosos acreditam que Elias logo aparecerá. Eles acreditam que Elias anunciará a chegada do Messias. E também acreditam que ele será descendente do rei Davi. E por isso eles estão fazendo estudos, usando DNA para identificar pessoas que poderiam estar aptas a isso. Outra coisa gravíssima, eles estão se esforçando para mudar o sistema político de Israel, com o intuito de substituir o primeiro-ministro por um rei. Mas muitos especialistas em profecias acham essa ideia muito preocupante, uma vez que eles temem que o sinédrio crie seu próprio Elias, escolhido a dedo, e por engano identifiquem o anticristo como sendo o seu Messias e Rei. Jesus mesmo disse: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Estão observando a gravidade? Jesus mesmo disse isto. Verso 4. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra.
Cada testemunha aqui é representada por uma oliveira e um candelabro. São necessários 2 símbolos para representar uma pessoa. Para entendermos esta passagem, nós precisamos saber o que elas significam. A resposta para as oliveiras se encontra em Zacarias, capítulo 4, versos 2 a 6. 2 oliveiras estão juntas ao candelabro e provêm azeite para o candelabro. Este azeite representa o Espírito Santo. As 2 testemunhas serão oliveiras porque estarão cheias do Espírito Santo. Zacarias 4, versos 11 a 14, anote aí, depois você confere na sua Bíblia, explica que os candelabros sustentam os recipientes com azeite, que fornecem luz. As 2 testemunhas serão candelabros, porque darão luz para um mundo em trevas. Então, com essa combinação dos 2 símbolos, que cada testemunha será uma oliveira cheia do Espírito Santo e um candelabro emitindo luz, dá para entender o verso 4, não é? Serão 2 testemunhas cheias do Espírito Santo, frustrando as forças das trevas do mundo. Isso continua a mostrar a graça de Deus durante a tribulação. Deus não medirá esforços para alcançar o perdido, oferecer-lhe bênçãos e ser seu Deus. Deus é tão maravilhoso que mesmo durante a grande tribulação, após Jesus já ter arrebatado a igreja, a noiva do Cordeiro, durante o período da tribulação, Deus vai se esforçar muito para que as pessoas se arrependam e alcancem salvação. Verso 5, vamos lá. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Deus disse a Jeremias: farei com que as minhas palavras em sua boca sejam como fogo, e este povo, o povo de Israel, seja a lenha que o fogo consome. Você confere isso em Jeremias capítulo 5 e no verso 14. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus serão como madeira consumida pelo fogo. As 2 testemunhas serão invencíveis e terão na boca o poder sobrenatural da palavra de Deus. Quando seus inimigos tentarem lhe fazer mal, elas simplesmente ordenarão que eles sejam consumidos. Verso 6. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Esses 2 homens terão poder ilimitado. Deus os capacitará
com poder ilimitado. Eles serão capazes de impedir que a chuva caia. Lembram-se que Elias profetizou que não choveria na terra por 3 anos e meio e não choveu? Agora, possivelmente Elias profetizará novamente e na primeira parte da grande tribulação não haverá chuva. Pior, eles terão poder para transformar água em sangue e ferir a terra com diferentes pragas ou aflições ou calamidades, como queiram. Agora imagine comigo, sem água durante 3 anos e meio, a terra ficará rachada e seca como couro velho, e o pó chegará à altura dos tornozelos. Quando as águas se converterem em sangue, elas serão impróprias para consumo e inabitáveis para os peixes. Não se sabe o que as outras pragas farão, mas uma coisa é certa: este não será o mesmo planeta que nós conhecemos hoje. Ele vai mudar drasticamente durante o período da tribulação. Os 7 mares se converterão em sangue, assim como os rios e riachos. Sangue quente e frio correrá por todas as pias de sua casa. Essa praga produzirá uma sede terrível e insaciável. As 2 testemunhas falarão abertamente aos homens sobre a sua maldade humana. Elas lhes ferirão o coração com avisos acerca de juízos futuros, ainda piores que os do passado. O ódio que esses 2 despertarão será muito grande. Hoje nós conseguimos render um pouco mais, né? Que maravilha! Falamos do verso 3 ao verso 6, em 18 minutos. Espero que haja compreensão e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Deus vos abençoe, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus permitir e nós vivermos.